Questão número 31. O objetivo deste vídeo não é apenas resolver o item e encontrar a resposta correta, mas utilizar o item para aprendermos matemática. E uma vez que a gente tem o conhecimento dos conceitos e dos conteúdos que estão sendo abordados no item, a gente tem possibilidade de resolver outros itens parecidos, pois provavelmente este item não vai cair novamente na prova, mas estas ideias poderão cair em outras provas. Então vamos lá. O calibre de uma arma representa o diâmetro do projétil. Primeira questão aqui é o que é diâmetro que ela utiliza. Se uma arma tem um calibre 38, então o projétil que ela utiliza tem um diâmetro igual a 38 centésimos de polegada. Sabe-se que uma polegada é igual a 2,54 centímetros, 2 centímetros e 54 centésimos de centímetro. Assim, uma arma de calibre 45 utiliza um projétil de diâmetro aproximadamente igual a... Então vamos lá, entender o exercício. Vamos entender o que é diâmetro, o que significa 38 centésimos de polegada, o que significa polegada. Iniciemos com o texto que diz que existe uma arma calibre 38. Então aqui está o cano de uma arma cujo calibre é 38. Está dizendo assim, mas o que significa calibre 38? O projétil que ela utiliza tem diâmetro igual a 38. Então, aqui nós temos o projétil e o cano é uma circunferência e, portanto, o projétil, se fizermos um corte aqui, temos, e olharmos de frente o projétil, temos uma circunferência, ou um círculo, dizendo melhor. O diâmetro é a distância de uma extremidade até outra desse círculo. Então, ampliando este círculo, nós temos a seguinte situação. Esta é a vista de frente do projétil, ou se nós fizermos um corte nesse sentido, o que nós vamos ver é um disco. A distância de uma extremidade até a outra se chama diâmetro. Então, a distância de uma extremidade até outra, de uma circunferência, é o diâmetro. O texto diz que esse diâmetro mede 38 centésimos de polegada, mas diz aqui que a polegada é 2,54 centímetros, portanto, esse diâmetro mede 38 centésimos de 2,54 centímetros. Vamos ver o que significa isto. Vamos pensar em polegada e centímetro. Aqui nós temos uma régua que está calibrada em centímetro, essa de cima, e uma outra que está calibrada em polegada, a régua de baixo. Se nós compararmos as duas réguas, a gente pode perceber que do 0 até o 1 é uma polegada. E aqui está errado, né? Aqui deveria ser 2, 3, 4 e etc. Mas o que nos importa é aqui. Observa que do 0 até 1 polegada, nós temos aqui 1 centímetro, 2 centímetros e mais alguns pedacinhos aqui que a gente vai contar. Então, se nós pegarmos aqui exatamente no 1 polegada, nós vamos ter aqui 1 centímetro, 2 centímetros e esse menorzinho se chama milímetro. Então, 2 centímetros e 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros e ainda sobrou um pedacinho lá que está entre o 5 e o sexto, que é quase meio milímetro, que diz o texto aqui, que é 4 décimos de milímetro, ou 4 centésimos dos centímetros. Portanto, fica claro que uma polegada, que é essa distância aqui, numa régua medida em polegada, corresponde a 2 centímetros e 54, 2 centímetros, 5 milímetros
e 4, vamos dizer 5 milímetros e meio, para ficar de forma mais simples. 2 centímetros, 5 milímetros e um pouquinho, ok? Esta, então, é a polegada, a medida de uma polegada em centímetro. Mas isso também é aproximadamente, né? Não é o valor exato. O que é milímetro? Então, milímetro é esse pedacinho. Por que ele se chama milímetro? Porque, ó, vamos escrever separadamente. Milímetro. O milímetro. Milímetro é 1 metro dividido por 1000. Então, milímetro é a milésima parte de 1 metro. Então, se eu pegar a distância de 1 metro e dividir em 1000 pedaços iguais, cada pedaço vai ser essa distância aqui que você enxerga na régua calibrada em centímetro. Então, entre o 0 e o 1 centímetros, por exemplo, existem 10 pedacinhos. A distância de um pedacinho para o outro é o milímetro. Então, e o que é o centímetro? Centímetro. Vamos escrever centímetro separadamente. 100 é tímetro. Esse 100 aqui com N, mas se eu colocar um M, vai ser o número 100. Se eu colocar um M aqui, né? Mas não tem na palavra. Tímetro. É a centésima parte do metro. Então, o que é 1 centímetro? É 1 metro dividido por 100. Por isso tem o nome centímetro. Então, essa distância aqui, do 0 até o 1, é a centésima parte de 1 metro. E essa distância aqui, do 0 até o primeiro pauzinho aqui, é a milésima parte de 1 metro. Portanto, se chama milímetro. Muito bem. Mas o que nos interessa aqui é a distância entre o 0 e o 1 centímetro. Quantos milímetros existem? Essa distância aqui, existem 10 milímetros. Então, vamos voltar para o nosso exercício. Uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Mas eu quero transformar isso em milímetro, ou seja, saber 2,54 centímetros corresponde a quantos milímetros? Por que eu quero em milímetros? Porque as alternativas estão em milímetros. Então, pensa assim, se 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, do 1 até o 2 também tem 10 milímetros. E agora, eu tenho que chegar até esse ponto. Aqui eu tenho 5 milímetros e um pedacinho. Então, eu tenho 10 mais 10, 20, mais 5, 25 milímetros e esse pedacinho. Outra forma de você chegar nesse resultado é, se 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, 2,54 centímetros corresponde a 2,54 vezes 10. Por que vezes 10? Porque cada centímetro tem 10, então eu tenho que multiplicar por 10. Multiplicando isso, não preciso fazer a conta, basta mudar a vírgula uma casa para a direita, porque o 10 tem um zero, então vai ficar 25,4 milímetros. Pronto. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E era 2. Então, 2,54 centímetros corresponde a 25,4 milímetros. Mas o texto diz que se um revólver é calibre 38, significa que o diâmetro do seu projeto é 38 centésimos de polegada. E a polegada é 25,4 milímetros. Então, eu tenho que calcular agora 0,38 de 25,4. Quando eu tenho esse D aqui, eu faço multiplicação. Então, vai ficar 38 vezes 25,4 milímetros, que dá 9,652 milésimos de milímetro. Ou seja, 9 milímetros e um pouquinho. Vamos dizer assim, 9 milímetros e um pouquinho. Quanto que dá isso na prática? Vamos lá. Se você pegar uma régua
calibrada em centímetro, a distância entre o 0 e o 1 são 10 milímetros. Um revólver calibre 38 tem 9 milímetros e um pouquinho. Então, seria um pouco menos do que essa distância aqui. Olha aqui. Projétil visto de frente ocuparia esse espaço aqui, quase 1 centímetro, 9 milímetros e um pouquinho. Muito bem. A gente já entendeu o que é milímetro, já entendeu o que é polegada, o que é centímetro, como faz a conversão. Só que, se eu olhar nas alternativas, não tem nenhuma alternativa com essa resposta aqui, 9,6. Por quê? Porque a pergunta do item não se refere ao revólver calibre 38, mas se refere ao revólver calibre 45. Mas o raciocínio é o mesmo. Então eu vou usar o raciocínio do calibre 38 para usar do calibre 45. Então, se um revólver tem o calibre 45, significa que ele mede que o diâmetro do seu projeto é 45 centésimos de polegada. Então, ó, o raciocínio é o mesmo. O diâmetro do projeto vai sair aqui. Então, nós temos aqui, fazendo tamanho aumentado, aqui é o diâmetro do projeto, né? O diâmetro que o pessoal chama de bala. Isso aqui deve ser, esse diâmetro, 45 centésimos, que escreve desse jeito, de polegada, vezes a polegada. A polegada é 2,54 centímetros. Transformando em milímetros, basta multiplicar por 10. Então, 0,45 vezes, isso aqui multiplicado por 10 vai dar 25,4. Então, milímetros. Fazendo esta conta, a gente chega ao seguinte número, 11,43 milímetros. Portanto, a alternativa correta é porque diz aqui aproximadamente, né? Aqui se aproxima mais da nossa resposta, é a alternativa C. Ou seja, uma arma de calibre 45 utiliza um projétil de diâmetro aproximadamente igual a 11 milímetros e 4 décimos de milímetro, ou seja, 11 milímetros e um pouquinho. Se eu fosse transformar em centímetro, de centímetro para milímetro eu multipliquei por 10, de milímetro para centímetro eu divido por 10. Por quê? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, 11,43 milímetros vai ser o quê? 1 centímetro e um pouquinho. Quem que é um pouquinho? É como se a vírgula saísse daqui e viesse para cá. 143. Então, seria 1 centímetro, 1 milímetro e um pouquinho. Então, se você quer saber o diâmetro de um projétil, de uma arma de calibre 45, em milímetros é 11 milímetros. Em centímetro é 1 centímetro, 1 milímetro e um pouquinho. É isso aí. Obrigado.